Boa tarde a todos, eu agradeço muito a vossa presença e agradeço naturalmente o convite que o professor José Eduardo Franco me fez para estar aqui convosco a partilhar o meu trabalho. Devo também dizer que conheço há muitos anos já o José Eduardo e tenho maior interesse, tenho acompanhado com maior interesse, amizade e ternura o trabalho que ele tem realizado científico e também o espírito de dinamização e mobilização que faz na comunidade científica. Portanto, muito obrigada pelo seu trabalho. O professor José Eduardo já se referiu àquilo que eu faço. Eu, neste momento, eu trabalho já há muitos anos na administração pública, sou dirigente do Instituto de Emprego e Formação Profissional e coordeno, para saber, uma comissão que analisa e decide os recursos que os desempregados interpõem quando lhes é cortado o subsídio de desemprego. Portanto, eles têm um conjunto de obrigações para cumprir e, quando incumprem, têm direito a recorrer para uma comissão independente, fora da linha hierárquica, que é coordenada por mim a nível nacional. Bom, portanto, estou um bocadinho na charneira desta cruzada difícil da luta contra o desemprego, enfim, no quadro da proteção social. E, portanto, a minha vida não é esta, não é? A minha vida é uma vida ligada ao Ministério da Justiça, ao Ministério do Trabalho, mas tenho feito algum trabalho, estão aqui cadeiras, alguma investigação. Portanto, no mestrado que fiz, bastantes anos depois da licenciatura, tratei a questão dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores na Primeira República. Esse mestrado filo no ISCTE, essa tese também se encontra publicada e, portanto, fiz um levantamento daquilo que foi a evolução legislativa sobre os direitos dos trabalhadores na Primeira República. E nessa investigação, a conclusão mais surpreendente para mim naquela altura foi a influência que a Organização Internacional do Trabalho teve na nossa vida laboral na Primeira República. É absolutamente determinante e para mim foi uma conclusão surpreendente. Quando na sequência do mestrado eu resolvi avançar para o doutoramento, foi com alguma naturalidade que resolvi apanhar esta linha. Portanto, cronologicamente da sequência, tinha acabado o mestrado em 33 e o doutoramento começa em 33 e acaba em 74, para apanhar o período do Estado Novo, e aquilo que fiz foi um trabalho sobre a influência da OIT na vida laboral portuguesa. Este trabalho que eu realizei tem várias cruzes a dimensões históricas, políticas, jurídicas, mas assenta numa tarefa básica. É verificar quais foram as convenções, ou seja, as normas internacionais do trabalho, que a OIT aprova, no seu seio, com os seus membros, e todas as que aprovou desde 1919 até 1974, e ver, face a cada uma delas, como é que se comportou o Estado português. Que convenções é que ratificou, ou seja, quais é que apropriou para o seu sistema jurídico e converteu em lei nacional, e quando é que o fez, e porquê é que o fez, e, por outro lado, quais as convenções que não ratificou e as razões pelas quais não ratificou, natureza política, económico-social, etc. E, portanto, desta forma, e dividindo por 4 grandes áreas, que são os direitos humanos e direitos no trabalho, as áreas da qualidade no trabalho, da proteção social, onde aparecem todos os temas da segurança social, e ainda um tema residual, que é emprego e pobreza, portanto, dividido por estas 4 grandes áreas, eu fiz este cotejo, se quiserem, entre aquilo que era o padrão internacional definido pelas normas que a OIT consagra, que no fundo constitui um menor denominador comum daquilo que é pensado no concerto das nações, e aquilo que Portugal consegue ou não consegue aprovar e fazer converter em lei nacional. O meu objetivo era iluminar o percurso que se faz da juridicização, que é um palavrão esquisito, mas que significa a forma como o direito, o jurídico, se apropria da esfera sociolaboral na realidade portuguesa, acreditando que estes direitos sociais, laborais, sociais, de proteção, são os fundamentos da construção do Estado Social, que Portugal persegue ou prossegue com muito atraso relativamente aos países mais avançados da Europa, mas que também vai fazendo o seu caminho. Para caracterizar este relacionamento entre Portugal e a OIT, eu mostro aqui a fotografia que tem
ali projetada é a fotografia que utilizei para a capa do livro, que edita a tese de doutoramento, e é uma fotografia do Artur Pastor, que é um fotógrafo muito importante das décadas de 50 e 60 e cujo espólio está no Arquivo Municipal de Lisboa. Portanto, convido-se, todo o arquivo está, como sabem, online, conseguem procurar por temas e, de facto, há fotografias notáveis no Arquivo Municipal de Lisboa. Ora bem, para caracterizar, dizia eu, o relacionamento entre Portugal e a OIT neste período, eu proponho fazer aqui uma pequena viagem pelo tempo e uma pequena viagem pelo espaço, sendo que a viagem pelo espaço, naturalmente, é uma viagem virtual. A viagem pelo tempo desdobra-se em 3 momentos. O primeiro momento é o momento que eu chamo saúde e fraternidade. Como vocês sabem melhor do que eu, a fórmula que os documentos oficiais portugueses usavam para terminar, durante todo o período da Primeira República, era esta fórmula, saúde e fraternidade, que é uma fórmula que depois se gasta e que se usa e administrativamente acaba por perder alguma da sua força, mas que significa uma ideologia, uma forma de estar. No fundo, a Primeira República Portuguesa vai beber à ideologia da Revolução Francesa, à liberdade, à igualdade, à fraternidade, e portanto não é por acaso que os documentos oficiais portugueses terminam desta maneira. E este período vai desde 1919, que é a data que a OIT se funda. Como sabem, a OIT é uma filha, se quiserem, dos acordos de paz de Versalhes. Portanto, a Primeira Grande Guerra acaba, Portugal era potência beligerante, portanto faz parte dos acordos de Versalhes e, como tal, é também membro fundador da OIT. Portanto, entre 1919 e 1933, com a emergência do Estado Novo, as relações entre Portugal e a OIT são umas relações próximas, de grande ligação, não só porque apropriámos formalmente convenções internacionais, como também porque, ainda que não tenha havido ratificação célere, logo em 1919, a legislação portuguesa é enriquecida com um conjunto muito interessante de legislação social de maio de 1919, onde estão as 8 horas de trabalho, onde estão um conjunto de proteções para as questões também da segurança social e que é claramente uma inovação que decorre da influência do espírito da OIT no nosso país. Portanto, neste período de 19 a 33, as relações são próximas do ponto de vista das normas, mas também do ponto de vista das relações. São muito afetuosas. O primeiro diretor da OIT, Albert Thomas, é uma pessoa que se empenha muito na relação com Portugal e enfim, há aqui, de facto, um espírito, uma grande proximidade. A partir de 33, como sabem também, abandona-se esta fórmula de saúde e fraternidade e passa-se a ver uma forma de despedida que é o Abem da Nação. O Abem da Nação mostra, enfim, toda uma ideologia diferente, não é? Um país fechado sobre si mesmo, um país autoritário, com características muito, muito diferentes. E, portanto, este momento do Abem da Nação, enfim, o período que vai de 33 até 56, eu já explico porquê, é um período de uma enorme indiferença entre Portugal e a OIT. Naturalmente, Portugal faz uma inflexão profunda na forma ideológica do Estado e a OIT é uma filha, como eu vos dizia há pouco, da Primeira Guerra Mundial, é uma instituição que se dedica à paz e à justiça social e que bebe em valores muito diferentes daquilo que é o Estado Novo português. E, portanto, há um período longo, de mais de 20 anos, em que as relações são muito frias, embora formalmente se cumprissem, enfim, os ditames. Portugal continuava a enviar à Conferência Internacional do Trabalho todos os anos os seus representantes. Como sabem, a Organização Internacional do Trabalho é tripartida, tem assento os trabalhadores, os patrões e os Estados. Continuamos sempre a enviar as pessoas à Conferência Internacional do Trabalho, continuamos a fazer os relatórios que tínhamos que fazer, a responder às perguntas que nos eram feitas, mas as relações esfriaram muito e, do ponto de vista normativo, em todos estes mais de 20 anos, apenas foi aprovada uma convenção, em 1937, que é uma convenção puramente residual e é só mesmo, desculpem, para enfeitar, que é uma convenção sobre a proteção das mulheres, a proibição das mulheres no trabalho subterrâneo, portanto, nas minas. Ora, em Portugal, nos anos 30, não havia praticamente trabalho feminino subterrâneo, portanto, é uma convenção que era muito fácil de ratificar, não dava trabalho nenhum.
Mas, enfim, este período a bem da nação acaba na década de 50, porque tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, entretanto Portugal começa com a emergência enfim, das novas formas geopolíticas e estratégicas a ficar cada vez mais isolado, não é? Portugal fica muito isolado, não só por razões estritamente políticas do regime autoritário, mas também e sobretudo pelas questões coloniais. E, portanto, isto nota-se cada vez mais a partir, enfim, do final da guerra e depois nos anos 50, e este isolamento que progressivamente o Estado português é votado implica da sua parte um esforço muito grande para mudar isso. E, portanto, vai tentar a todo o custo pertencer às organizações internacionais, esforçar-se imenso por ser aceite em todos os fora internacionais. E Portugal percebe, a determinada altura, que reabilitar a relação com a OIT era, porventura, até muito mais fácil do que conseguir ser aceito noutras organizações. Portugal foi sempre um membro pleno direito, era um membro fundador e, no fundo, aquilo que tinha que fazer era substituir o silêncio e a letargia que tinha pautado as suas relações com a OIT durante aquelas últimas décadas por uma atitude mais proativa e mais forçada. E é isso que acontece, este terceiro momento, eu chamo-lhe o espelho do espelho. Não corresponde a fórmula nenhuma, simplesmente aquilo que eu entendo é que Portugal passa a querer olhar-se ao espelho nas organizações internacionais, em particular na OIT, e vai esperar que lhe seja devolvida uma imagem diferente daquela que o próprio país projeta. E, portanto, esta fase inaugura-se em 1956 e vai até 64, com a ratificação de uma convenção muito importante, que provavelmente já ouviram falar, que é a Convenção número 29, que proíbe o trabalho forçado. Portanto, o trabalho forçado é uma designação, enfim, muito utilizada, mas que cobre um conjunto de formas de trabalho, escravo ou para escravo, que era muito utilizada ainda nas nossas colónias africanas. E esta convenção é de 1930 e Portugal nunca quis ratificá-la, alegando que era uma ingerência externa nos nossos negócios internos. Portanto, foi sempre, não só Portugal, mas outras potências coloniais, nunca quiseram, naturalmente, pôr em causa a sua soberania interna e as fórmulas que utilizava, do ponto de vista económico, com a ratificação desta convenção. Ora, em 56 há aqui uma inversão total das coisas. A pressão internacional era muito grande e Portugal acaba por ratificar esta convenção de trabalho contra o trabalho escravo, o trabalho forçado, ainda que, 2 pontos, a legislação interna não o permitisse, porque continuava a ser possível, legal, utilizar essas formas de coerção laboral, por um lado, e, por outro lado, também, relativamente ao trabalho forçado, também essas normas continuavam em vigor, as internas, e, portanto, o controle que se fazia disso continuava a não existir, não é? Portanto, essa ratificação é feita ao arrepio daquilo que era a realidade, mas interessava muito forçar que a realidade acontecesse e mostrar uma imagem diferente do ponto de vista internacional. Eu devo referir que a partir de 56 é que essa norma estava a vigor em Portugal, só se adequaram as normas internas a esta realidade em 1962 com o Código do Trabalho Rural. Bem, portanto, do ponto de vista dos tempos, eu defino um primeiro tempo de proximidade, que é este primeiro período, até 33, um período de um enorme distanciamento entre 33 e 56, e a partir de 56 um esforço enorme que se faz junto da OIT em Genebra para ficar bem na fotografia, com um esforço grande de ratificações. Ora bem, depois destes tempos, eu passo a falar um bocadinho dos espaços. É porventura mais difícil, mas é importante que o faça. Dentro desses espaços, são espaços virtuais, há claramente 2 áreas muito distintas. Uma que é a área política, são as convenções mais importantes, direitos humanos e direitos no trabalho, como esta que eu vos falava há pouco,
do trabalho forçado e da discriminação do trabalho, ou mesmo do trabalho infantil. O trabalho infantil entra na dimensão social, e depois uma outra dimensão que não tem características tão políticas, embora tudo se cruze, e que engloba as convenções da qualidade no trabalho, proteção social e emprego e pobreza, e também o trabalho infantil. Ora bem, eu aqui vou-vos passar muito brevemente um conjunto de gráficos que mostram a disparidade que vai entre as convenções que a OIT aprova, o conjunto de países que fazem parte da OIT, e aquilo que são as convenções apropriadas por Portugal. A disparidade é enorme e mostra, não só do ponto de vista político, como também do ponto de vista económico-social, a diferença abissal que vai entre a realidade portuguesa e a realidade da Europa e dos países ocidentais mais evoluídos. Este primeiro gráfico que aqui tem reflete aquilo que se passa na área dos direitos humanos e direitos no trabalho. São as convenções principais, aquelas que hoje fazem parte da Agenda para o Trabalho Digno, que já todos ouviram falar certamente, que a OIT prossegue. Portanto, temos aqui... Isto até hoje? Isto até 74. Isto até 74. Tínhamos 29 convenções e Portugal ratificou 8. Dentro destas, no trabalho forçado, que é que vem a seguir, ratificámos todas as convenções. Por boas razões e más razões, porque tínhamos mesmo, como vos dizia há bocadinho, de fazer boa figura em Genebra. Aliás, é muito curioso que nos arquivos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no arquivo da OIT, no Ministério do Trabalho, encontramos muitas vezes a fórmula, tem mesmo que se ratificar pelo bom efeito que terá em Genebra. Pronto, que também não escondem, não é? Outras depois dizem, não, esta não era mesmo possível, porque, enfim, vai contra tudo. Esta do trabalho forçado são duas convenções, esta, número 29, que se falava há pouco, claramente tem que ver com o trabalho nas colónias africanas, mas que se repercute também no nosso país, no trabalho feito nas prisões, que é uma realidade muito pouco estudada e pouco conhecida, mas havia trabalho feito nas prisões, nomeadamente para os presos políticos, que ia contra estas convenções. E há uma outra convenção que foi adotada no final dos anos 50 e que nós também nos apressámos a ratificar, que se prendia com o trabalho realizado nos antigos países socialistas. Portanto, como sabem que havia trabalho forçado também lá. Depois, uma segunda área também desta área central, a eliminação da discriminação do trabalho, como veem também a discrepância é enorme. E tudo se passa nestas 4 convenções que são ratificadas, é mesmo naquela fase já dos anos 50 e 60, tudo, enfim, a correr imenso para ficar bem na fotografia. A próxima que vos aparece é a liberdade de associação e negociação coletiva, tem que ver com as questões sindicais, e aqui Portugal até ao fim, até 74, nunca ratificou a Convenção Central, que é a Convenção número 87, que diz que há liberdade sindical, porque era totalmente incompatível e, aliás, diz-se mesmo nos relatórios, enfim, é contra aquilo que é o espírito do Estado português. No entanto, como era preciso, de facto, ficar bem na fotografia e fazer bom efeito, consegue fazer uma coisa que é um perfeito malabarismo, que é ratificar a Convenção número 98, que é uma convenção adjetiva relativamente à liberdade sindical, que protege a liberdade sindical, dizendo que há liberdade sindical, liberdade de pertencer ou não ao sindicato único, que é uma coisa meio estranha, não é? Portanto, podes pertencer ou não, e isso para eles, de algum modo, era a liberdade sindical. E conseguem fazer o pino, não é? Ratificando uma convenção que não faz sentido nenhum sem a convenção-mãe, que é a convenção número 87. Relativamente ao trabalho infantil, no trabalho infantil, como veem, isto até dói o coração e a alma, portanto havia 10 convenções internacionais e Portugal apenas ratifica uma, também tem a ver com o trabalho noturno dos menores. E não era possível ratificar porque não havia condições nenhumas para o fazer. E eu falo-vos apenas da questão da idade. A OIT, logo em 1919, diz que a idade mínima para trabalhar são os 14 anos e, como sabem, em Portugal, até 1970, era perfeitamente legal e possível trabalhar legalmente a partir dos 12. E quando em 1970 nós passamos a ter essa fasquia dos 14 anos, já em 1937 a OIT tinha passado para os 15.
Portanto, o desfazamento continuava e não havia de maneira nenhuma possibilidade de ratificar estas questões tão básicas como seja do trabalho infantil. Eu passo agora às convenções da dimensão social, portanto não serão tão centrais, e na área da qualidade no trabalho, portanto o total são 25 convenções e ratificámos 7, aliás a maioria delas ainda no tempo da ditadura militar, portanto fruto daquela relação próxima que houve com a OIT na Primeira República. No que diz respeito à dimensão de género, como vos disse também, houve ratificações no quadro do trabalho noturno e subterrâneo das mulheres, portanto, que eram coisas, apesar de tudo, fáceis de ratificar, mas, por exemplo, na proteção da maternidade, que é uma questão central, não havia qualquer hipótese de ratificação, porque a OIT define logo, em 1919, uma licença de maternidade de 3 meses e paga. E, como sabem, até os anos 60 em Portugal havia 1 mês de licença de maternidade não paga e dependente da avaliação patronal. E só a partir de meados dos anos 60 é que essa licença passa a 2 meses, não parcialmente paga e também não era de aplicação generalizada. Portanto, aqui, nas questões das crianças, nas questões das mães e da proteção da maternidade, estávamos longíssimo da realidade europeia. Férias pagas também é esclarecedor, 0 convenções aprovadas. Pode, com certeza. Essa disparidade em relação ao género e à idade também havia já no tempo da República, apesar de ter dito ao início que havia uma conformidade notável entre aquilo que eram as práticas do Estado português e da Organização Internacional. Não, eu não disse das práticas, eu disse da legislação. Pronto, isso é... Mas ainda assim continua a não haver aqui... Não. Relativamente à Primeira República, também é verdade que há uma disparidade imensa, não é? O país é o mesmo. Mas, apesar de tudo, na Primeira República houve um esforço legislativo que não corresponde depois à realidade, como também sabemos, não é? Há um esforço legislativo que é tributário dos valores da OIT e tenta, enfim, andar um pouco para a frente. Agora, a realidade não acompanha as normas. Essa, aliás, é uma das ilusões maiores do nosso povo e do nosso país até aos dias de hoje. Não é? Existem as normas acompanhadas na questão do género e da idade? Nada, aliás, nós conseguimos nos primeiros relatórios que vamos mandando à OIT dizer que temos uma legislação extraordinária, umas tiradas daquelas tonitruantes, mas que depois efetivamente não têm qualquer adesão à realidade, não é? Mas isso eu acho que veio até aos dias de hoje, lamentavelmente. A gente acredita que ao fazer uma lei está a mudar a vida, não é? E que há ali um poder demiúrgico qualquer das leis, que não tem, não é? Pronto, então, relativamente às férias pagas estamos entendidos. Às horas de trabalho houve, de facto, logo ainda na Primeira República, esta legislação das 8 horas, mas que era claramente incumprida sem qualquer vergonha. Salários mínimos, há uma convenção também ratificada neste esforço que se faz já nos anos 60 para nos adequarmos aos valores internacionais. Saúde e segurança no trabalho também estamos esclarecidos, 0. Na proteção social, que é o área central, há 4 convenções aprovadas, ratificadas por Portugal, mas também no tempo ainda da Primeira República. Na segurança social, faz parte da proteção social, há 3 para 18, e nem sequer aquela convenção número 102 que define as normas mínimas da segurança social foi possível ratificar em Portugal. Trabalhadores migrantes também há apenas uma, também no tempo ainda da Primeira República. E, finalmente, na área do emprego e pobreza e redução da pobreza, temos 9 convenções para 2 ratificadas. Uma tem que ver com a administração e inspeção no trabalho, porque era obrigatório, segundo as normas internacionais, que existisse uma inspeção no trabalho. Em Portugal, continental, metropolitano existia, mas depois não estava alargada às antigas colónias e, portanto, se nós defendíamos por umas coisas que éramos um Estado unitário, depois quando se tratava de fazer a avaliação tínhamos que ser coerentes e, portanto, aí não podia sequer haver. Mas ainda no tempo do Estado Novo houve, de facto, a aprovação da Convenção que torna obrigatória a inspeção do trabalho e também esta última do emprego. Pronto, é uma convenção que é aprovada já no final dos anos 60 relativamente à existência de um serviço público de emprego, que é só possível ratificar quando passa a existir alguma estrutura, ainda que incipiente, nas antigas colónias. Ora bem, e em síntese, relativamente a estas 2 dimensões, não me quero perder muito nas horas,
eu diria que, relativamente à dimensão política, portanto, aquelas convenções estruturantes da proibição do trabalho forçado, da não discriminação, etc., Portugal ratifica mais e convenções mais significativas do que na área social. Isto tem que ver com esta tensão que vos falava entre o Estado, Portugal, e as relações internacionais e a Organização Internacional do Trabalho e as outras organizações internacionais. Portanto, há um esforço muito grande de aderência aos padrões internacionais e isto faz com que estas ratificações funcionem até como um motor e uma mola propulsora dos desenvolvimentos internos. Portanto, tanto quisemos ficar bem na fotografia, tanto forçámos, que depois, de uma forma ou de outra, com mais dificuldade ou menos, tivemos que adaptar a realidade interna, nomeadamente adequando a legislação e adequando as práticas. Eu devo dizer-vos que, nesta altura, a OIT teve o primeiro grande inquérito, que foi o inquérito feito relativamente à existência de trabalho forçado nas colónias africanas. Por nós, por Portugal. Essa primeira grande investigação foi uma queixa feita pelo Ghana relativamente à existência de trabalho forçado aqui nas colónias portuguesas. E vieram os técnicos da OIT, Angola, Moçambique, fizeram milhares de quilómetros, isso está muito, muito estudado. Portanto, foi possível porque nós tínhamos ratificado essa convenção. Por outro lado, no que diz respeito à liberdade sindical, também fomos objeto de várias queixas internacionais durante todos os anos 60 e que são momentos muito tensos nas relações entre Portugal e a OIT e que acabam por forçar internamente uma evolução que se tornava necessária porque a asfixia era grande do ponto de vista político-sindical, como sabem. Portanto, na área política há de facto várias ratificações significativas e que têm esse efeito de induzir também mudanças internas. No ponto de vista da dimensão social, as coisas são um bocadinho diferentes. As condições económico-sociais do país eram as que conhecemos, e vocês provavelmente conhecem melhor do que eu, e, portanto, não havia condições, do ponto de vista da idade das crianças, do trabalho das mulheres, da proteção social, da segurança social, do emprego, não havia condições objetivas de ratificação. E quando existiam palidamente, incipientemente no espaço territorial metropolitano, não existiam nas colónias. Portanto, por uma razão ou por outra, o número de ratificações é extraordinariamente limitado, extraordinariamente exíguo. Mas também não significa que não houvesse evolução. Porque o facto de nós não estarmos a par, não sermos capazes de ratificar, não significa que o Portugal do final dos anos 60 ou o Portugal de 1974 fosse o Portugal de 1930. Há toda uma evolução, há toda uma mudança interna, por pressões internas e por pressões externas, que também é tributária dos valores da OIT, porque a OIT, ao perguntar e ao dizer e ao pressionar, ainda que não houvesse ratificação formal, havia muita legislação que era alterada internamente por força dos princípios e dos valores da OIT. Portanto, olhar para a ratificação é iluminador, dá-nos pistas, mas não podemos fixar-nos apenas e só nas ratificações, porque isso é um olhar redutor acerca da influência que a OIT efetivamente teve na nossa vida jurídica laboral. Quanto mais não fosse pelas idas ao exterior dos trabalhadores, dos patrões e dos agentes do Estado que faziam todo um percurso e um transporte de ideias, uma circulação de ideias e de valores, que estas coisas são permeáveis e perpassam, não é? Portanto, há toda uma influência da OIT que não fica plasmada nas normas jurídicas e nas ratificações que são efetuadas. Portanto, relativamente a este período até 74, e em conclusão, eu diria que, embora inconstante e nem sempre evidente, o papel da OIT é muito significativo na construção da legislação sociolaboral e na emergência daquilo que foram os fundamentos do Estado Social no nosso país. Pronto. Foi verdade, por exemplo, nas questões da Previdência Social. Portanto, Portugal evolui daquela
formulação incipiente de previdência social para uma lei já moderna, em 1962, que prevê as questões da segurança social, e isto não é alheio aos desenvolvimentos que há lá fora e à própria evolução que a OIT tem sobre esta matéria. Portanto, embora nem sempre evidente, embora nem sempre constante, a OIT de facto marca muito aquilo que é a realidade portuguesa e o desenvolvimento dos, enfim, se quiserem, fundamentos do Estado Social. Agora, como sempre, não sei se se recordam uma expressão que o professor Mário Morteiro utilizava, que era as anomalias de calendário. Portanto, Portugal está sempre, não sei quantos anos atrás, e, portanto, há sempre anomalias de calendário relativamente àquilo que são os padrões internacionais. Portanto, aquilo que se nota com o 25 de Abril é o quê? Nós estávamos muito atrás, portanto, estávamos 30 anos atrás, eventualmente mais, e com o 25 de Abril acontecem uma série de coisas que são permitidas pela liberdade e pela democracia, porque estavam vedadas num Estado novo e autoritário, que é a questão, por exemplo, da liberdade sindical, que é claramente uma mudança radical com o 25 de Abril, o estabelecimento de salários mínimos, o estabelecimento do subsídio de desemprego que existia na lei, mas não existia na prática, e, portanto, tudo isto acontece para nós, relativamente à Europa civilizada, se quiserem, com muitos anos de atraso e precipitado, e, enfim, ali de uma forma muito cheia, a seguir a 74 e durante aqueles primeiros anos. E é evidente que também, relativamente à OIT, vamos tentar fazer um recuperar do atraso, nomeadamente também nas convenções. Portanto, aí passa a ser possível ratificar um conjunto de convenções do ponto de vista político e também do ponto de vista social, que nós não tínhamos condições antes do 25 de Abril para ratificar. E, portanto, nos últimos anos, e para referindo-me mais ao presente, aquilo que tem sido feito é um esforço grande para nos pormos a par daquilo que são as normas internacionais, participando nos trabalhos da OIT, enfim, e tentando alcançar os padrões internacionais. Mas como, mais uma vez fazendo jus às anomalias do calendário, quando nós começamos a regulamentar e a regular juridicamente um conjunto de normas, é quando a Europa começa a desregulamentar e a desjuridicizar um conjunto de normas laborais. Portanto, ainda quando começamos a tentar alcançar o passo, a anomalia de calendário continua presente e, portanto, continua a haver aqui um desfazamento. Mas é certo que também, nos tempos que correm, e agora já no século que vivemos, a OIT, que tinha perdido, de algum modo, alguma importância, designadamente para a Organização Mundial do Comércio, e com a crise que estamos a viver, a dura crise que estamos a viver, os valores da OIT, as normas da OIT, que pareciam um dado adquirido, nomeadamente com a questão das 8 horas de trabalho. Ninguém punha em causa, não é? Portanto, é assim, nós acreditávamos todos que os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, estavam em sentido ascensional, portanto, tinham subido e que não iam cair nunca mais. Não é assim, não é? E não é assim na Ásia, não é assim no leste, mas também não é assim no mundo ocidental, que acreditava que essa era uma subida sem descida, não é? E, portanto, à medida que a crise se agudiza, à medida que a situação social é a que é, a OIT ganha uma nova importância. Vamos lá ver até que ponto vai conseguir afirmar-se, nomeadamente com os princípios e os valores de uma agenda para o trabalho digno, que é neste momento uma das agendas principais na dinâmica nas relações internacionais. Portanto, vamos lá ver como é que a OIT se porta e como é que se comporta neste quadro da crise, e vamos lá ver como é que Portugal também faz o seu papel de bom aluno, esperemos nós, relativamente às obrigações que tem para com a Organização Internacional do Trabalho. Bom, basicamente era isto que tinha para vos dizer. Não é preciso.